A leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Barra Mansa. Aos 17 dias do mês de maio de 2016, às 19 horas, no plenário Ademir Mello, reuniram-se os vereadores do município. Havendo quórum regimental, o presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata anterior que foi aprovada. Após, foi lido o resumo do expediente. Em seguida, o vereador Vicente Leão solicitou moção de congratulação para João Batista dos Santos, Maria Esterina de Jesus, Grupo São José do Terço dos Homens, enfermeiro Luiz Augusto e diácono José Wellington. Ricardo Arbeck solicitou cópia dos balancetes do Fundamp. José Luiz Vanelli usou a tribuna para lembrar que no ano de 2013 fez 3 denúncias no Ministério Público contra o prefeito, e ele responde por elas até hoje. Essas denúncias vieram através da ouvidoria. E a última denúncia feita foi sobre a venda do terreno da Asban, onde existem fortes indícios de irregularidade, mas o prefeito não quis prestar informações a essa casa sobre o assunto, por isso a necessidade do Ministério Público intervir. Ocorre que, diante das denúncias, o prefeito tem feito ameaças contra o vereador através de um de seus assessores. Infelizmente, são muitas as irregularidades. Citou como exemplo a inauguração de coberturas de quadras poliesportivas com valores super elevados. Diz que o deputado Zoinho liberou uma emenda de R$1,5 milhão para fazer o calçamento da Avenida Presidente Kennedy. E o governo reduziu os 4 quilômetros de extensão da via para 1,5 quilômetro de calçamento pelo valor de R$1,5 milhão. Portanto, o indício de superfaturamento é grande, de modo que continuará realizando as denúncias do Ministério Público. Em a parte, Rodrigo Drabo falou que José Luiz Vanelli agiu corretamente como presidente na casa na época das denúncias da ouvidoria, com relação ao recebimento irregular de valores pela esposa do secretário de governo. Ela foi nomeada para uma comissão em que recebia um jeton considerável, mas ela não comparecia a nenhuma reunião porque na sala havia um carpete que lhe provocava crise de asma. Porém, o salário ela nunca abriu mão. Diz também que os pais dos deficientes não estão contentes com o fato de um trabalho de 44 anos, criado por Sônia Coutinho, ter acabado, que o SEAT foi transformado em SEMAI para tentar apagar uma história. Infelizmente, nesse governo não há competência para melhorar, eles só destroem o que já foi feito. José Luiz Vanelli solicitou moção de congratulação para Paulo César Porto e Ademir Avelar. A seguir, trouxe na ordem do dia, que continha indicação 1432 da mesa executiva, processo 194, ofício número 15, projetos de lei 1391, 590, 1189, 1067, requerimentos 811, 439, 234, indicações 1497, 1455, 258. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. Peço à primeira secretária para que leia a leitura da ata da sessão anterior, o resumo do expediente. Quem não tem quórum para votar a ata, vamos ler o expediente. Do Poder Executivo, ofício 101 de 2016, Fundação de Cultura de Barra Mansa, encaminha a cópia do balancete referente ao mês de março de 2016. Correspondência recebida, Fundo Nacional de Saúde, informa a liberação de recursos financeiros para o município. Do Poder Legislativo, projeto de lei 1536, vereadora Maria Lúcia da Fonseca, modifica o nome da Rua das Flores para Aires Garcês de Jesus, no distrito de Nossa Senhora do Amparo. Indicações 1517, 1518, 1533 e 1534, vereador Vicente de Paulo Ferreira Júnior. Era o que continha, presidente. Ainda havendo tempo no horário do expediente, convido o vereador Luiz Fulani para fazer o uso da tribuna. Dispõe de 15 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores que aqui estão e a quem nos acompanha na plateia. O motivo que me traz aqui, senhor presidente, é novamente falar do caos que está a saúde do nosso município. É uma vergonha o que tem acontecido na nossa cidade. Se já não bastasse a prisão do funcionário por desvio de medicamento, a falta de gestão, de competência, de organização deste governo para tratar o munícipe que precisa do atendimento da saúde com respeito, parece que para esse governo é exigir muito. Quando na realidade, para todo gestor, é o mínimo que se pode fazer para quem mais precisa. E esse prefeito que está aí fala que ele governa e conhece as necessidades de quem mais precisa. Será que ele passou hoje e viu a fila que estava ali de idoso
no posto de saúde do centro. Estava quase lá, ó, no supermercado. Será que ele estava dentro da Kombi que pegou fogo, com 4 pacientes em tratamento renal? Será que ele estava lá dentro? Será que ele já andou nessa Kombi, se ele diz que é conhecedor das causas do povo? Se não fosse a bendita graça de Deus, que tirasse os pacientes correndo, Deus permitiu, porque depois que tirou o quarto, a Kombi pegou fogo. Será que cuidar do povo e saber da necessidade do povo é deixar os médicos dos postos de saúde entrarem em greve? Sem poder atender quem mais precisa? É isso que é saber da necessidade do povo? É deixar chegar nessa situação? Colocar um automóvel precário para fazer o transporte de quem está com problema de saúde grave? E todos sabem o quanto é doloroso um tratamento de uma doença renal, de fazer uma hemodiálise, uma diálise. Imagina um terror que esses moradores não tenham passado, ter que descer, parar o carro, desce correndo, e logo, minuto depois, o carro pega fogo. A idosa que tem o seu problema de diabetes crônico, chega no posto de saúde no inverno, com frio, não vamos atender porque o nosso salário não foi pago. Ou aquele que saiu com a esperança de ser vacinado e chegou à fila, já tinha mais de 100 na sua frente. Será que não é mais fácil ser honesto com o povo e dizer, olha, vou falar novamente aqui nessa casa, temos só 100 vacina, pegue senha, do que fazer o que fizeram hoje, não só no posto de saúde do centro da cidade, como deve ter acontecido na cidade inteira. Será que é isso que é ser um político que conhece as necessidades do povo? Ou é um político que quer ver o povo sofrendo? É o que esse prefeito quer. Um prefeito que diz que governa para quem mais precisa. Meu Deus, imagina se não governasse. Como seria? Esse governo peca, além da má gestão, além da incompetência, além dos escândalos, peca pela mentira na informação que se passa nos meios de informação. Querem mostrar para a população que lá existem, neste governo, um prefeito que está preocupado com aquele que mais sofre na ponta. Mentira! Tem denúncia nessa casa, está no Ministério Público Federal, está andando um senhor que teve a sua vida abreviada pela falta de fornecimento de remédio. Em contrapartida, funcionário é preso porque está desviando o remédio. Será que esse é o governo que governa para quem mais precisa? Querem rotular um governo para o povo que não tem informação, mas um governo que não existe. Só existe, como eu canso de dizer nessa casa, nos programas de rádio e nos meios de comunicação, quando fazem suas matérias. Isso revolta, porque tudo isso que tem acontecido, essa casa teve a oportunidade de instaurar aqui sua CPI, de aprofundar mais essa discussão. O que nos resta agora, como eu canso de falar, é verdadeiramente, já que esse governo não pensa em quem mais precisa, essa casa pensar. É fila no posto, é Kombi pegando fogo, é médico em greve. E fora outras tantas coisas mais. Verdadeiramente mataram a saúde. Verdadeiramente. Aí agora, sorrateiramente,
independente de questão partidária, a culpa é do Temer. Antes era da Dilma. Agora é do Temer. Esse governo não assume a responsabilidade, é má gestão, é incompetência, é malversação do dinheiro público, é falta de administração. A última coisa que se pensam nesse governo é de quem mais precisa. O básico não acontece na nossa cidade. O básico é o que o povo que mais precisa tem que acontecer e não acontece. É o básico. Tenho andado muito. Outros vereadores aqui também têm. E a gente só escuta. Tá faltando, tá faltando, tá faltando, tá faltando, tá faltando. Ontem eu estive no Ministério Público Federal e hoje junto ao presidente da Câmara no Ministério Público Estadual. Só deixar avisado que o promotor vai ficar até o final do mês que vem. E eu acredito no trabalho dos promotores, eu acredito no trabalho de fiscalização dos vereadores, eu acredito que as denúncias que estão sendo feitas, uma hora vai se encontrar a verdade. Vai se chegar e vai se encontrar a verdade. Em relação ao que a gente vê, eu costumo dizer, mas isso, quem tem que ganhar a eleição já está escolhido por Deus. Cada um tem que fazer a sua parte. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é de se furtar, de ver o que está acontecendo. O povo de Barra Mansa que mais precisa está sofrendo. Está sofrendo diariamente. É uma covardia o que presenciamos ontem e hoje. A fila quase no mercado. Pacientes com deficiência renal, depois do tratamento, tiveram que sair correndo para como pegar fogo. Essas compras que não estão em conformidade com o que foi contratado na licitação. Elas foram contratadas por acordos, por conluios de terceiros. E quero deixar registrado aqui a vocês, meus amigos vereadores, que eu faço a denúncia e peço o arresto dos bens de todos os envolvidos, desde quem assina a licitação, a quem faz, a quem recebe, a quem assina protocolo, a quem faz tudo. A minha parte estou fazendo. Torna a falar. A justiça tarda, mas não falha. Aí eu recebo, vendo a ordem do dia, um regime de urgência especial, vereador Luiz Antônio Cardoso. Que esse governo incompetente se gritou a quatro cantos. Zé Renato deixou dívida da Light. Se não fosse a gente pagar, ia cortar. Esse governo fez isso, fez aquilo. Parcelamento aí de conta de luz. Desde maio do ano passado sem pagar. 3 milhões e pouco, e com juros vai quase 700 mil de juros. É a mesma pedalada fiscal da Dilma. O dinheiro estava provisionado no orçamento. O orçamento do município não caiu. E essa casa vai fazer o quê? Vai aprovar? Sem ouvir? Cadê o dinheiro que estava provisionado para pagar a conta de luz? Se fizeram o impeachment da Dilma e estão pedindo do Temer, e aí? Da parte, vereador. Pois não. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, está nervoso de novo, vereador? Tá, essa administração que deixa Vossa Excelência assim, né? Mas, já que não tem os líderes do governo aí, eu vou defender essa administração, senhor vereador. Me cabe defender essa administração, porque fiquei assustado hoje, quando participei de 2 velórios, infelizmente, né? Não é um momento fácil, mas um deles saiu aqui da funerária municipal e foi para o São Francisco. E aí, no desespero do motorista, me procurou e disse: vereador, faça alguma coisa. O morto já está morto, mas a gente pode morrer dirigindo esses carros. E os carros, aí veio a família do
carro da funerária. Aí veio a família do falecido e falou: vereador, toma uma providência. Eu vim atrás do carro, eu percebia que esse carro ia bater em outro, que esse carro ia perder a roda. E aí a gente vê que não é só falta de recurso desse governo, porque a funerária municipal está mais do que provado, senhores vereadores, vocês todos sabem, a maioria sempre está lá, ela dá lucro para o município. Apesar de ela obedecer à lei imposta, feita por essa casa, da anistia do enterro público aí para as pessoas que necessitam no município, né? Ainda assim, né, as urnas e o serviço que eles prestam para as pessoas que podem pagar, a funerária fecha sempre com muito lucro no final de todo o ano. E aí eu digo, não é recurso. Essa administração não passa só por recurso. O problema é realmente de gestão. E aí coloca a vida dos outros, já vou concluir, Vossa Excelência, falar, coloca a vida dos outros em risco. Né, Vossa Excelência, eu ouvi lá da minha sala, você falando da Kombi que pegou fogo, por isso que eu estou entrando nesse assunto para defender o governo, porque não é só a Kombi que pegou fogo, todos os carros estão passando por essa dificuldade, né, todos os carros estão com essa deficiência e precisa de ter pessoa responsável. Eu vou, vereador Leiteiro. Palavra saliva, o Leiteiro vai usar 15 minutos. Então, chega essa matéria de regime de urgência especial. E esse governo taxou o antigo governo, massacrou de informação, que esse governo deixou dívida com a Light, que se não fosse eles iam cortar. Aí agora chega um parcelamento aqui, vereador Rodrigo, que os juros vão ser de R$680 mil até janeiro. Tá devendo, deve estar devendo fevereiro, março, abril, maio. E se tinha provisionado o pagamento, para onde foi o dinheiro? Já que estamos falando em pedalada da Dilma, que Temer também fez, esse governo também fez. De uma forma ou de outra fez. Usaram o dinheiro em outras. Vem falar de crise financeira. Crise a gente sabe que tem. Mas para o básico, tem que se cumprir. Quando você chega a conta de água e luz na tua casa, o que você faz é pagar água e luz e faz a compra do mercado. Depois você vai administrar outras dívidas ou outros compromissos. E pior, para 36 meses. Já sabem que vão embora mesmo? O pepino fica com outro. 36 meses. Eu já estou avisando aqui, senhor presidente, aos vereadores, que eu sou contra votar esta matéria sem discutir. Dá mais uma parte, vereador? Depois você usa 10 minutos. Tá bom, pode falar. Sem discutir. O caos que está aí. Aonde está o dinheiro? Cadê o dinheiro da Light? Se estava provisionado, usaram aonde? Salário atrasado, tudo atrasado. Agora estão dizendo que o Temer não está mandando de antes. Era a Dilma, agora escolheram o Temer. Se assumir lá, tiver outra eleição, se der tempo, vão jogar a responsabilidade e nós vamos ficar como? O mesmo erro contábil que culminou o impeachment da presidente está acontecendo aqui no município. Estou aqui dizendo, amanhã, fulano quer impeachment de novo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o mesmo fundamento jurídico utilizado lá é esse aqui. Agora, se tivessem tido a hombridade de reconhecer que o governo passado deixou uma dívida com a Light, que isso acontece, e estava com dificuldade, que foi final de governo para fechar o orçamento, hoje não estava acontecendo. Com ferro fere, com ferro será ferido. Está aí, ó. Estão pagando na mesma moeda. E Zé Renato deixou 40 milhões, segundo fala, eles vão deixar com 300. Mas tem dívida para frente, vereador Luiz Antônio. Eu sei que você vai usar a tribuna, vai defender o Zé Renato, criticar o governo. Então, eu só quero deixar claro que
são esses absurdos que acontecem por este governo que essa casa não pode permitir. Se não houver discussão, eu sou contra e vou manifestar minha posição contra. Não se pode transferir responsabilidade para terceiros. É que esse governo sempre faz. Nunca é culpa desse incompetente, desse prefeito. Sempre ele escolhe um. Sempre. Sempre. E quem paga é o povo que mais precisa, que ele fala que é para quem ele governa. Mentira! Eu duvido que tem festa e churrasco para o povo que mais precisa e amparo. Duvido. Duvido. É lamentável. Em vez Vossa Excelência, põe de 1 minuto. Em vez de usar a verdade para prestar sua informação no jornal e retratar o que de fato está acontecendo e dizer o que de fato ele pode fazer diante da crise, não. Ele quer vender uma cidade que não existe. Só existe na cabeça e na mentira que eles pregam e que não vai prosperar. Enquanto eu estiver aqui, 31/12/2016, não vai prosperar. Então eu quero agora entender melhor essa matéria, vou pedir vista. Quem se furtar a dar a vista, eu vou votar contra e vou fazer o meu papel de vereador, que eu sou contra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Leiteiro, Com a palavra, vereador Luiz Vanelli, dispõe de 10 minutos. Só isso, senhor presidente. Passa rápido o tempo, né? Mas você precisa usar isso tudo, não. Socorro, João Macedo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria, né, de até pedir desculpa ao meu amigo companheiro Furlani, né, respeito as posições de todos os vereadores. Tenho minha posição, né, de oposição a esse governo e não escondo isso em momento nenhum, nem em discurso nenhum, nem na tribuna, nem fora da tribuna, né? E agora virou uma questão acima de política, minha situação como prefeito da cidade, porque ele me fez ameaça. E o homem que faz ameaça tem que encarar isso até o fim. Mas, pensando-se na matéria em si, e pensando-se no município, né, que a gente vem sempre no final dos governos com problema financeiro, e não é diferente, é muito pior nesse período, né? A gente vem, desde quando eu fui vereador lá com Inês Pandeló, vem parcelando essa situação da iluminação pública, né? Fez, né, Inês Pandeló, Rússio fez, depois Renato. Então, a gente vê que o município necessita, né, dessas condições, até mesmo porque, para estar priorizando, né, tá tendo recurso para investir em outras questões, em outras áreas, né, e principalmente na situação que se encontra o município hoje de falta de recurso, né, há necessidade de fazer esse parcelamento. Nós temos várias mensagens aqui nessa casa que não tem a concordância aqui da presidência, não. É uma mesmo que eu acho que o secretário de Desenvolvimento Econômico teve aí hoje, aquela matéria eu tenho muita dúvida. Tem muitas matérias do governo aí que eu não acho que a gente tem que votar, não, eu tenho que estudar melhor. Mas essa do parcelamento, né, fazendo o levantamento, vendo a situação financeira do município, né, vendo as condições, né, porque o município passa dificuldade financeira, né, a gente sabe disso. Que ótimo que se pudesse, né, o governo pagar mesmo em dia, à vista, né, a Light cresceu muito, né, a conta de luz, assim como o dos munícipes, a conta de luz do município também cresceu. Então, eu acho que nessa matéria, né,
né, eu compreendo aí a posição do amigo fulano, mas eu gostaria que pudesse rever, né, deixar a gente, né, se ele mesmo não quiser votar, porque todos os governos que passaram fizeram esse parcelamento e a prefeitura veio pagando, né? Eu me lembro até que no segundo governo do Roosevelt Brasil, tivemos que trocar toda a iluminação. A Light fez um parcelamento, até uma dívida, né, era bem alta, e aí trocou-se toda a iluminação da cidade por uma lâmpada mais econômica, para poder a Light estar fazendo a compensação e fazer esse parcelamento naquela oportunidade. Então, eu acho que a gente tem que estar realmente nessa situação, está olhando a situação realmente financeira do município, que não, né, acho que é um pouquinho por culpa do governo também, mas também por culpa da situação do país hoje, né? Os recursos que de repente que a gente tem certeza que não estão vindo corretamente da forma que seja necessária. Mas dizer que o vereador citou aqui a situação do repasse do governo federal, que às vezes, principalmente, né, na questão da OS, que esse mês ainda não foi repassado pelo governo federal, mas nesse caso a culpa não é do governo federal não. E a gente já vinha avisando aqui, muitas vezes, inclusive, quando aqui esteve o subsecretário de saúde, e ele nos afirmou que estava correto o pagamento com o INSS, e o repasse está sem poder ser efetuado por conta de dívida com o INSS. E aí olha que problemão, e essa casa já vinha avisando, né? E aí esse governo mostra a irresponsabilidade que tem, e a falta de compromisso que tem com a cidade, né? Porque nem essa casa avisando o ano todo que estava tendo irregularidade no pagamento do INSS por conta da OS, deixou-se chegar na situação que está hoje. E o município não tem condições de pagar, né, o salário desses funcionários para depois resolver isso e está sendo ressarcido aí quando for feito o repasse. Então essa questão da OS é uma questão que já foi avisada por essa casa e que agora se encontra da forma que se encontra. Permite uma parte. Pois não, vereador, fica à vontade. Só para registro, presidente, boa noite a todos. Nós chegamos a esse estágio porque a prefeitura não respeita a lei que ela própria propôs essa casa. Porque a lei é clara quando diz que você não pode pagar o mês seguinte quando não fez o recolhimento do mês anterior. Então só chegamos a esse momento porque ela fez o pagamento de qualquer maneira. Isso causa estranheza. Causou no passado, quando denunciamos isso no segundo mês, e vem causando de lá para cá. Só que agora chegou no extremo. Agora, para registro, no dia que o subsecretário veio essa casa e ocupou essa tribuna, ele comprometeu-se a enviar documentos a essa casa. Enviou, presidente? Alguns sim, todos Os que eu solicitei não chegaram até mim. Não. Os contratos, a publicação da nomeação, a qualificação do OS, ele não mandou. Não. Esses foram os documentos que ele se comprometeu na tribuna a enviar para essa casa. E ele veio aqui, falou o que quis, contou uma história bonita, falou manso, e simplesmente não cumpriu com o que tratou, falhando inclusive com o seu papel de gestor, apesar de estar irregularmente nomeado para a função. Mas eu gostaria de fazer esse registro. Obrigado. Então, na verdade, nós ficamos aqui com a mentira, que a mentira tem perna curta, que nós estávamos com a razão, e a gente já vem falando isso há anos, de que o INSS não estava sendo recolhido. Uma parte. E não é só o INSS, eles também não estão recolhendo o fundo de garantia corretamente, né, sempre atrasado. Então daqui a pouco recebe outra sanção aí por conta disso também. Pode falar, vereador. A questão da Light é que são 9 meses. O senhor falou em relação ao governo do Roosevelt, governo Zé Renato, Inês, governos pediram parcelamento no 4º ano de seu mandato, não na intercorrência do 3º ano. Nós não estamos falando aqui de um simples parcelamento, e sim uma confissão de dívida de mais de 4 milhões. O governo Zé Renato, salvo engano, deixou aí a prefeitura de 4 a 6 meses com atraso da Light.
Esse governo vai para 9 porque está até janeiro. Mas como está em vias de negociação de parcelamento, o corte fica suspenso pela Light. Então já tem fevereiro, março e abril. Nós estamos falando quase de um ano. Se fosse o final do ano passado, se fosse um prazo, um período do final do ano passado até o começo desse ano, eu até concordaria. O que eu não concordo é com a discrepância do tempo. E esse atraso vai gerar um juros de R$700 mil. R$700 mil. Então, é muito desperdício de dinheiro público por má gestão. Isso é má gestão. Mas respeito o posicionamento de Vossa Excelência, que já é vereador aqui nessa casa histórico, vereador, conhece outros governos, mas eu, sinceramente, juridicamente e contabilmente, para mim, correu no mesmo que aconteceu com a presidente Dilma. O dinheiro estava... Fizeram a provisão do dinheiro e te usaram de outra forma. Então, vereador, concordo com Vossa Excelência, assim, na posição de Vossa Excelência, mas, e na oposição ao governo, e farei sempre junto com Vossa Excelência até o último dia da minha estada aqui nesse mandato. Mas nessa questão do parcelamento da Light me preocupa, porque nós vimos algumas reportagens, alguma cidade até chegou ao ponto de ser cortado a iluminação pública, né, não só dos próprios públicos, não, até da iluminação de vias. E depois, com certeza, na justiça, isso não pode ser interrompido, mas nos preocupa, né? Porque nós ouvimos aqui, não foi do seu prefeito não, que a gente não quer nem encontrar com ele, nem de longe. Nós ouvimos aqui do secretário de Fazenda, que nos visitou aqui nessa casa, numa reunião com a comissão, e eu estive presente, acho que o Vossa Excelência também estava, que realmente não tem condições de pagar. Né? Nós ouvimos de uma pessoa que está nesse governo aí, que nem devia estar, uma pessoa muito séria, que está lá na Secretaria de Fazenda, né? Que não devia estar se misturando com esse governo, não. Mas ouvimos dele, né, um pedido de socorro, porque ele não tem condições de pagar à vista, só pode pagar parcelado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, o vereador Luiz Vanelli para assumir a presidência para dar continuidade ao trabalho. Questão de ordem, senhor presidente, só fazer uma justificativa daqui, por favor. Eu quero dizer que se não houver discussão sobre a matéria, eu sou contra. Eu disse em relação ao regime. Tanto que pedi, o vereador Luiz Antônio veio falar comigo, se houver a possibilidade de suspender a sessão por 5 minutos e a gente discutir a matéria, eu acho de suma importância. Nós estamos falando aí de mais de 4 milhões de confissão de dívida pelos próximos 36 meses. Então eu acho uma matéria muito importante para ser discutida em regime de urgência especial. A palavra, senhor presidente. Sim, vereador, ainda tem tempo? Qual que é o horário? Ainda tem tempo, vereador, pode usar 15 minutos. Não, vou falar daqui mesmo, é só para... Eu também concordo com o relato do presidente, mas eu também gostaria de ouvir o nobre vereador, que eu acho assim, a gente pode até não concordar com o que ele vai falar, não, mas a gente precisava dar ouvido ao companheiro, porque a oportunidade que ele tem de estar falando com todos nós, e talvez até da gente também convencê-lo da necessidade. A parte, vereador. Pois não. A sugestão de Vossa Excelência, então, é se parece fazer uma reunião antes da votação. Cabe ao presidente. Essa casa não tem problema nenhum. A matéria tem que ser discutida até esgotar todas as dúvidas para ser votada. A presidência não vê problema nenhum. Assim que a gente iniciar a votação, a ordem do dia, a gente pode suspender a sessão por 5 minutos aqui e a comissão, que na verdade teve o maior entendimento da matéria, pode estar explicando aos seus vereadores. Mas nada impede também, depois na hora da votação, a gente está discutindo, né, aqui também em plenário, não tem problema nenhum. Palavra, senhor. Certo. Palavra. Ainda havendo tempo, palavra ao vereador Pissulli, dispõe de 15 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, plateia. Acho que essa matéria, apesar do regime de urgência que ela entra nessa casa, ela já está velha.
aqui nessa casa. Acho que faltou preocupação dos vereadores antes, né? Não agora, se tratando de um assunto tão delicado da cidade, como o vereador disse aqui. Isso aí é matéria em vários noticiários aí, prefeitura, há pouco tempo agora, a prefeitura mesmo de 10 mil habitantes no interior de Minas ficou sem luz. Luz mesmo, logradouro público, sem energia. Para a gente estar discutindo agora o teor da mensagem. Tem um mês que essa mensagem está na casa. Aí vamos discutir agora? Leiteiro, com toda a sua experiência, já deu uma explanação aqui, deixou claro que não é uma coisa só deste governo, que outros governos já passaram por essa dificuldade. Então, acho que temos várias outras coisas mais importantes para estar discutindo do que abortar a votação de uma matéria tão importante para a população como essa. Permite uma parte, vereador? Fica aí, claro. Permite. Bem, essa é uma matéria que está tratando do financiamento de uma dívida que vai levar o município, pelos próximos 3 anos, a pagar por algo que deveria ter sido pago nos últimos meses. Se nós considerarmos o SAI, por exemplo, existe uma dívida de 3 milhões de reais de luz no SAI. Eles não tiveram esse dinheiro para poder pagar a luz. Mas, por outro lado, eles estenderam a capacidade de trabalho do SAI para fazer asfalto. E vão se gastar 3 milhões de reais com asfalto. Talvez justamente aqueles 3 milhões de reais que faltaram para pagar a luz. Então, na verdade, o que está se fazendo é jogando uma conta para um próximo governo, seja ele qual for. Né? Quando se fala em discutir, concordo com o vereador que a matéria não entrou na casa hoje, mas a gente tem que discutir quando ela entra em plenário. E essa discussão ela é importante, sim, porque se Barra Mansa está quebrada hoje, quando se joga as dívidas de hoje para o futuro, você está comprometendo também a capacidade de recuperação da cidade nos próximos anos. Então, eu concordo com os argumentos do companheiro, quando a matéria está na casa há muito tempo, mas, por outro lado, é importante que se faça uma discussão profunda dessa matéria e das consequências dela. Quando o secretário de Fazenda veio a essa casa, eu pedi a ele que nos dissesse o porquê de não ter sido pago a luz. E ele disse, olha, não tem dinheiro, não tem como pagar. Eu falei, mas não está fazendo investimento? Ele falou, isso é uma decisão política, não cabe a mim. O dinheiro que tem para pagar a conta de luz não é suficiente, então eu não posso pagar a conta de luz. Ou seja, o dinheiro existe. A prioridade é que não está sendo feita da forma como deveria ser. E quem vai pagar essa conta, no final das contas, é a população. E paga hoje e vai pagar no futuro, e vai continuar pagando pelos próximos 36 meses. E se esse foi um erro do passado, essa é a oportunidade de nós eliminarmos esse tipo de erro do dia a dia da cidade. Tem uma hora que você tem que fazer o freio de arrumação, e a partir de agora, os erros não voltarem a ser cometidos. Então, na minha opinião, essa discussão é muito importante, e eu, a princípio, sou terminantemente contra se protelar ainda mais o pagamento de uma conta, comprometendo ainda o futuro da cidade. Muito obrigado. Pessoa, me permite uma Vereador, parte? eu sou muito a favor de montarmos uma comissão, a partir de hoje, para tratar de revogar esse acordo do asfalto, né? Que a gente economize essa verba que será aplicada no asfalto, que em breve a gente possa quitar esse valor possivelmente parcelado com a Light hoje. Eu acho que não pode protelar, mas para não correr o risco de prejudicar toda uma população. Como eu acho que essa casa pode estar montando comissões também para estar indo, buscando solução no Estado de repasses absurdos que vem lesando o município, como o repasse da UPA, que há 15 meses não vem, a gente precisa de saldar. Amanhã tem vários trabalhadores aí que estão indo para a porta da prefeitura sem salário. Então, acho que temos aqui pessoas ligadas ao governo do Estado, ao governo federal, que eu acho que tem possibilidade de estar intermediando isso aí para o bem-estar da nossa população. Acho que o nosso povo está sofrido, né? A crise chegou, está afetando muito o nosso município, está faltando remédio nos postos, entendeu? De repente, com a dificuldade da gente tentar manter a UPA Centro em funcionamento, a UPA da região leste, entendeu? Então, acho que a gente pode contribuir e muito. A situação está ruim, sim. Eu falo com tristeza de votar a favor desse parcelamento hoje. A parte. Entendeu? Que eu sei que a gente vai estar... Vou dar só um minuto, né? Você já falou demais da sessão aqui hoje, deixa eu falar um pouquinho. Acho que a gente tem que buscar sempre solução para não estar passando por isso, para não estar assinando esses cheques que ali na frente vai estar inviabilizando
um favorecimento para a nossa população. Quem sabe para estar cuidando dessa rede cansada nossa, que a gente perde tanta água tratada aí, né, na crise hídrica que estamos atravessando. Mas eu digo assim, no teor da mensagem de hoje, temos que pensar bem antes de abortá-la, né, antes de protelar mais, para não termos mais problema futuro. Somente isso, a minha fala é a respeito disso. Que eu não sou a favor de que vai empurrando, que vai causando bola de neve, né, Mas essa na questão tinta. é nós pensarmos bem antes de tomarmos a decisão. Eu concordo Sim, com o senhor. sim, mas Talvez não nessa noite. não, eu acho que não adianta protelar, né? Até porque não tem nenhum vereador aqui hoje que tenha uma ideia plausível que resolva o problema de imediato. O senhor tinha uma ideia melhor para quitar essa dívida hoje? Uma saída? Eu tenho uma proposta. Depois da parte que Eu Vossa fiz- Excelência pediu lá... Ele me fez uma pergunta, eu vou responder a pergunta. Eu tenho uma proposta. O secretário Vessa Casa não conseguiu nos provar a incapacidade financeira de pagamento. O que ele nos disse foi que decisões políticas fizeram com que não haja o dinheiro para fazer o pagamento. Mas ele aí falou não isso se- na reunião. Mas aí não Não seria ser uma decisão proposta, política, vereador. Sim, ele mostra pra gente que não existe, pra gente ter certeza de que realmente não existe. Se não tiver, eu voto. Agora, não existe essa capacidade, Mas essa não incapacidade provada. Ele veio aqui e não provou. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir um apelo ao presidente. O presidente está aqui para ouvir essa casa, né, o que os vereadores necessitam para trabalho. O senhor poderia, senhor presidente, suspender a sessão por 5 minutos? Tem que entrar na ordem do dia, vereador. Eu vou suspender por 5 minutos. Porém, ainda por enquanto, nós temos um tempinho para estar concedendo aos vereadores. Temos 10 minutos ainda no horário do expediente. Tá, vou entregar minha palavra, então o Luiz Fernando pede a palavra. Não, eu vou falar na Ah, parte na do sul que parte. eu já falei. Senão eu não tenho direito de falar. A minha dúvida qual é? Ali até janeiro. Fevereiro, março, abril e maio. Não está contemplado. Parcelou aquilo. Tem esse débito. A Light, se você está com parcelamento vigente e está com conta em atraso, ela vai cortar. Tá, tudo bem. Parcelou janeiro com juros de 700 mil. Ficou mais 4, 5 contas em atraso. Não tem condição de pagar. Vai somar tudo e reparcelar. Esse parcelamento vai entrar com juros novamente. Então vai ser juros sobre juros. São essas as minhas dúvidas. Como é que está a conta de fevereiro, março e abril? Ah, está em atraso. Então já que está em atraso, por que não chama a Light e já não inclui tudo? Adianta incluir esse parcelamento se está em atraso com mais 4 contas? Aí depois nós vamos votar aqui o reparcelamento. Aí é mais juros em cima. Então essa é isso que eu queria. É isso que eu queria saber. Mas, Assim, da gente... mas vereador, o senhor não está entendendo. Eu fui em Brasília com o Rodrigo. Rodrigo lembra disso, em 2013, tratar de um parcelamento impagável da Light. Então isso não é uma coisa que se criou hoje, isso é uma coisa que se arrasta de tempo. Em 2013 foi eu e o vereador Rodrigo. A gente foi no Ministério da Cidade tentar uma solução. Você lembra, vereador? Encontramos Coraço lá em Brasília. Para tentar. Vereador, mas não foi o pagamento da Light, não. Foi o financiamento da ETA. Aquela ocasião foi o financiamento da ETA. Mas tinha da Light também. A gente falou da conta da Light. Mas naquele caso em específico... Foi Em específico, sim, o da ETA. financiamento Mas da a gente ETA, fala... A gente É porque a gente já estava pagando 3,5 vezes o valor do serviço contratado em função Mas do vamos discutir acordo lá que a dentro, Inês Pandeló fez em 98. Mas então já se arrasta de tempo. Então... Ainda há tempo, senhor presidente? Ainda há tempo, senhor presidente? Desculpa, vereador, você quer uma parte ou você vai pedir a palavra? A parte pode, vereador. Vossa Excelência A já usou parte, já usou a palavra. Usa a nessa parte, sessão. por favor. Não sei, estou falando, ainda há tempo. Isso, pode usar a parte. Pode. Então, a parte. Desculpa. Eu queria, assim, salientar que quando eu concordei com o companheiro, eu usei de uma sabedoria que era para a gente poder evitar de dar a oportunidade, você entendeu? De debater aqui. A gente já debateria lá dentro, já viria de lá debatido. Então, tem horas que a gente tem que prestar atenção, que tem hora que a gente dá continuidade no assunto que a gente poderia já estar decidido lá para dentro. Já que o presidente já falou que vai parar a sessão, então a gente já teria resolvido ir lá. Mas é bom que já esclareceu mais um pouco aqui, quando chegar lá já está nos finalmente. Obrigado, Olha, senhor vereador, presidente. se conseguirmos discutir em 5, 10 minutos, tirar as dúvidas, até porque eu não vou atrasar a sessão muito tempo, aí ficaria para outro dia. Porque a matéria só tem 2 artigos.
ela não tem dúvida, ela só tem dúvida, a matéria não tem dúvida de entendimento, ela só tem dúvida de aplicação. Então, aí a gente não vai ficar a noite inteira, um vai achar que o município tem dinheiro para pagar, o outro vai achar que não tem, né? Então a gente, se for discutir dessa forma, não dá tempo de ser simplesmente com a suspensão da sessão, que a gente não vai chegar a ponto nenhum, né? Pode falar, vereador. Permite uma parte? Pode falar. A parte, eu acho que existem muitas coisas que podem ser discutidas nesse caso, porque uma coisa ela fica evidente. O munícipe, o cidadão, ele vai arcar com o ônus financeiro desse financiamento. Houve uma dívida. Não vou entrar no mérito de o porquê da dívida, mas tem uma dívida e todos decidem pagá-la. O cidadão vai arcar com o ônus dos juros. Se em algum momento no futuro for provado que existia a condição de fazer esse pagamento e por uma decisão política não o fez e utilizou-se desse expediente de pedir o empréstimo para fazer esse pagamento, para utilizar o recurso que existe para uma outra finalidade, o gestor tem que responder pelo ônus do empréstimo. Pessoalmente. Isso é uma extensão da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de uma consequência que a lei impõe. Se o gestor ele não provar, ou se em algum momento provar-se que não existia necessidade financeira desse empréstimo, que se coloque na lei que o gestor vai ser responsabilizado pessoalmente pela consequência financeira do empréstimo, e aí ele vai fazer a decisão dele de se deve fazer ou não. Se o ônus do empréstimo, o custo, em algum momento ficar sobre o risco dele pagar, ele faça a decisão, é uma questão justa, e aí eu vou acreditar na palavra dele. É minha proposta que nós façamos análises como essa, para otimizar essa lei, torná-la mais justa e que de alguma forma possa realmente defender o cidadão. Terminado o horário do expediente, entraremos na ordem do dia. Convido o oficial de ata para a leitura da ordem do dia. Processo 1091 de 2016, mensagem número 9, Prefeito Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar parcelamento de débito de energia elétrica, regime de urgência e discussão única. Então, devido ao pedido dos senhores vereadores, que ainda tem alguma dificuldade de entendimento na matéria, suspenda a sessão por 5 minutos, somente 5 minutos, né? Não chegando a uma conclusão, nós vamos emitir a votação da matéria. Está suspenso por 5 minutos a matéria, para que possamos estar discutindo com a comissão. Assina aqui. Já aparece na ata, então. Oi? Ai, quero cama, tô me sentindo muito mal. Pra mim? O que ele tá falando?
Convido os seus vereadores para ocupar seus lugares. Declaro reaberta a sessão e comunico aos senhores vereadores que essa presidência iria nomear um relator ad hoc por falta de 2 componentes da Comissão de Finanças, mas não chegando a um consenso dos vereadores, eu vou retirar a matéria por falta de assinatura da Comissão de Finanças. Concordo, vereadores? E aí, na próxima sessão, o líder do governo pode trabalhar e trazer a matéria para a nova discussão. Até mesmo porque, se eu nomeasse ad hoc, ia ter que pedir vista. Então, eu já não nomeei ad hoc, está faltando 2 componentes da Comissão de Finanças para assinar os pareceres. A matéria está incompleta, não pode ir à votação. Convido o oficial de ata para continuar a ordem do dia. Processo 194 de 2016, ofício número 15 de 2016. Prefeito Municipal. Encaminha veto integral ao projeto de lei de autoria do nobre vereador Elias Andrade, que torna obrigatório por parte do SAI a análise periódica da potabilidade da água nas minas existentes no município. Discussão única, vistas vereador Cláudio Cruz. Queria antes, porém, agradecer a presença do vereador Elias, lá de Porto Real, aqui em nossa plateia. Muito obrigado pela visita, tá, vereador? Uma visita ilustre, a gente gosta muito. Muito obrigado. Está com vista Cláudio Cruz. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já entreguei a matéria e, de fato, eu conversei com o ilustre vereador Elias, disse que iria ao governo tentar a retirada desse veto, né? E tivemos aí, fizemos esse contato com o governo e chegamos aí a um denominador comum do governo, juntamente com a liderança, que é o Pissula, trouxe a notícia para mim agora à noite. Eu fiz várias intervenções junto ao governo à parte da manhã e agora à noite o Pissula trouxe a notícia de que o governo liberou os vereadores, caso os vereadores que apoiam o governo, né, queiram derrubar o veto, tá, estão livres aí para que essa lei possa ser sancionada. Devolvido a vista, peço que possa fazer a leitura. Já foi lida as razões do veto, os pareceres, vamos entrar em votação. O vereador quer falar, vou colocar em discussão a matéria, o autor da lei quer usar a palavra. Dispõe de 15 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, não tem muito a falar não, é só agradecer o esforço da vice-liderança e da liderança e pedir aos senhores que possam nos auxiliar votando esse projeto que até o governo já viu que é bom para a nossa cidade e tem viabilidade. Eu preciso do voto dos senhores, fazendo favor. Muito obrigado. Continua em discussão, então vamos proceder à votação. Possa passar as sedas, vereador. Sim, mantém o voto, não rejeita o veto. Sim, mantém o veto, não rejeita o veto. E aprova o projeto.
Hoje é dia 19. Pedir que possa fazer a coleta dos votos. Senhores vereadores, todos já votaram? Terça-feira. Não tem agenda, né? Todos os vereadores usaram o seu voto? Convido o vereador Pissula, vereador Luiz Furlani, possa proceder à apuração, e nosso amigo Fiola. Quinze envelopes, senhor presidente. Quatorze não e um sim, senhor presidente. Derrubado o veto. Foi do presidente. O presidente anunciou o sim. Fala bem alto aí. Aprovado ou derrubado o veto? Derrubado o veto, senhor Mas prefeito. eu gosto de ver o líder do governo falando alto. Parabéns, vereador Elias. Falando que está derrubado o veto. Derrubado o veto, senhor prefeito. Mantido o projeto de lei do vereador Elias. Do Lia Preto, com todo carinho. Continuar a ordem do dia. Projeto de lei número 1189 de 2016, Rodrigo Drable. Considera de utilidade pública para fins de desapropriação área de terra situada no bairro Vila Independência nessa cidade, segunda discussão. Artigo 1º. Fica considerada como de utilidade pública para fins de desapropriação uma área de terra com 550 metros quadrados a ser desmembrada do lote 1, localizado na rua José Ferreira de Matos, no bairro Vila Independência, em Barra Mansa, com referência cadastral SO 11.12.001.012.000 e inscrição municipal 2.746, com área total de 14.934 metros quadrados de propriedade de SOC, principal terraplanagem, com a finalidade de construir uma área de lazer no mesmo. Em discussão, votação, artigo 1º. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 2º. Revogadas as disposições contrárias, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto o projeto de lei do vereador Rodrigo Drable. Projeto de lei número 1067 de 2016, vereador Wesley Carlos de Brito. Solicita inclusão no calendário oficial do município o Dia do Artista Plástico, a ser comemorado anualmente no dia 8 de maio, segunda discussão.
Artigo 1º. Inclui no calendário oficial do município o Dia do Artista Plástico, a ser comemorado anualmente. Parágrafo 1º. O evento instituído na presente lei será comemorado na data de 8 de maio de cada ano. Em discussão, o artigo 1º e seu parágrafo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 2º. As despesas necessárias para a aplicação da presente lei serão lançadas em dotação orçamentária própria. Em discussão e votação, artigo 2º. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em discussão e votação, artigo 3º. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 810 de 2016, Elias Andrade. Requer obras de limpeza das calçadas próximas aos números 78 e 338 e também que seja feita a retirada de entulho próximo aos números 242 e 238 da rua São Geraldo, no bairro Santa Isabel. Em discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 841, José Marcos. Requer a substituição da tampa de bueiro quebrada que está localizada em frente ao número 619, na rua José Batista Leal, no loteamento Intanha, no bairro Goiabal. Em discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1154 de 2013, Luiz Antônio Furlani. Requer a reforma da praça e iluminação na rua Áurea Messias, em frente ao número 163, localizado no bairro Assunção. Em discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 366 de 2013, Marcelo Borges. Requer o recapeamento asfáltico na rua Esperanto, no bairro Vila Ursulino. Chuchu também. Não vai votar porque o vereador está ausente. Requerimento 1462 de 2016, vereador Pissula. Requer obras para tapar buracos na rua Dr. Wagner Aragão Reis, no bairro São Judas Tadeu, nessa cidade. Em discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1440 de 2016, Vicente Leão. Não está aqui. Está ausente. Indicação 221 de 2013, vereador Beleza. Solicita a construção de pórtico de entrada no distrito de Antônio Rocha. Em discussão e votação. Subscrever, por favor. Subscrever, Com a palavra, vereador Pissula. Já tem um requerimento meu, mas eu vou subscrever o nosso amigo. O Ivan Pissula Elias vai escrever, subscrever. E a Maria Lúcia. Em discussão, continue a discussão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1255 de 2016, vereador Ivan Marcelino. Solicita implantação de robótica na Escola Estadual Municipalizada de Rialto, no distrito de Rialto, nesse município. Em discussão e votação. Pediu no distrito lá subscrever essa... Subscrito pelo vereador Pissula. Pissula? Ah, Pissula não, beleza. beleza. Em discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1361 de 2016, Luiz Antônio Cardoso. Solicita nova pintura de sinalização de solo em toda a extensão da rua 15 de novembro, no bairro Roberto Silveira. Em discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1308, vereadora Maria Lúcia Fonseca. Solicita a construção de uma academia da terceira idade no distrito de Nossa Senhora do Amparo. Em discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1453, vereadora Maria Lúcia. Solicita revisão no cardápio da Escola Municipal Jaira Fonseca Drábilo, no distrito de Nossa Senhora do Amparo, município de Barra Mansa. Em discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 1434, vereador Roque Martins. Solicita a colocação de placas com nomenclatura de todas as ruas no bairro Vila Principal. Em discussão, em votação. Subscrever o amigo Roque, hein? Subscrito pelo Beleza, Ivan. Em discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 166 de 2014, vereador Wesley Carlos de Brito. Solicita a climatização na Escola Municipalizada Eliette de Oliveira Ferreira, no bairro Vista Alegre. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pissula. Gostaria de parabenizar o nobre vereador e pedir para subscrever, porque o vereador anda com muita sorte, entendeu? Em suas indicações. Então, eu gostaria de subscrever. Deixa eu ajudar também, presidente. Deixa eu subscrever. A Vista Alegre tem uns parentes lá também. Vereador Beleza. Estuda lá na Eliette. Vereador Elias. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Wesley, né? Mas eu queria só aproveitar o gancho da última votação para poder agradecer aos vereadores, tá, por terem aprovado o nosso projeto de lei. Muito obrigado.
Não vou entrar na briga aí para poder subscrever não, senão eu vou apanhar lá. Então, eu vou subscrever também, então, senhor presidente. Subscrito pelo vereador Elias. Em discussão, obrigado. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Era o que continha, presidente. Ainda... Presidente, só um minutinho, só para pedir uma moção, por favor. Com a palavra, vereador Luiz Antônio Cardoso. Senhor presidente, senhores vereadores, semana passada foi empossada aqui no Palácio Barão de Guapi a nossa amiga Rutinha, com o nova presidente do PMDB. E estiveram lá o vereador Ivan, o vereador Rodrigo, eu não pude estar, eu tinha outro compromisso já agendado há vários dias. Eu gostaria que Vossa Excelência colocasse uma moção para a Rutinha, que é a nova presidente do PMDB de Barra Mansa. Posso subscrever, Excelência? Em discussão, em votação. Subscrever. Subscrito pelo vereador Ivan. Subscrever também. Pode ser em nome da casa. Beleza. Pode ser em nome da casa, vereador. Com prazer. Em discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em nome da casa. Quer falar, Rô? A gente vê falar tanto da saúde, né? Mas, graças a Deus, parece algumas pessoas boas na área da saúde. Lá no PSF da Coringa tem uma dentista que ela fica o dia inteiro, ela acompanha o horário do PSF, uma pessoa excelente. Eu queria que meus 9 vereadores aprovassem aí uma moção de contratação para a Rívia, que é uma dentista que o pessoal tem o maior carinho por todo mundo e ela fica o dia todo lá. É uma profissional que merece que essa Câmara faz aí uma homenagem a ela. Gostaria de subscrever, vereador? Em discussão, com a palavra... Gostaria de subscrever. Luiz Fulano. Parabenizar aí o vereador Roque pela indicação. Em discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Subscrito pelo vereador. A palavra, senhor presidente. A palavra continua livre. Também gostaria de pedir que fosse colocado 2 moções em votação, porque eu acho que eu não consegui passar o nome e não foi votado para 2 enfermeiras lá que atuam na Vista Alegre, pelo dia da enfermagem, e ficou a enfermeira Camila. Em discussão. Em votação. Camila. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. A enfermeira Camila. Isso, e a enfermeira Georgina. Tudo da Vista Alegre. Não, só da Vista Alegre. Subscrito pelo vereador Wesley. Georgina. 2, tá? Sim. Subscrito, né, vereador? Isso, vereador Wesley. Em discussão, o outro ofício. Georgina. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Para vereador, para Georgina. Subscrito pelo vereador Wesley também, tá? Subscrito pelo vereador Wesley. Obrigado, senhor presidente. Tranquilidade. A palavra continua livre. Não havendo nenhum querendo fazer uso da palavra, dou encerrado a sessão, convidando os senhores vereadores para terça-feira, às 19 horas. Obrigada pela assinante, estava indo embora, né?